Fala galera, tudo certo? Meu nome é André Vec de Brusque e hoje a gente vai para mais um episódio do Dá Pra Fazer. E eu vou trocar uma ideia com vocês a respeito das diferenças entre a administração pública e a iniciativa privada. Muita gente acha que são a mesma coisa, mas eu vou adiantar um negócio para vocês. Existem muito mais diferenças do que semelhança entre esses dois mundos. Bora lá? E antes de falar para vocês um pouquinho mais sobre a diferença desses dois tipos de organização, eu quero trazer para vocês um estudo elaborado pela London School of Economics, que trata de uma análise de prefeitos no Brasil, das eleições eleitos entre 2000 e 2016, comparando o perfil e o resultado de empresários dentro da administração pública. Em síntese, o estudo traz que os empresários que entraram para o cargo de prefeito não foi comprovado que as contas públicas, ou seja, as finanças do município tiveram um desempenho melhor do que aqueles que não vieram da iniciativa privada. Sabia disso? Em um outro estudo, publicado em 2018 pela Fundação Getúlio Vargas, analisou o comportamento e a percepção de profissionais formados, graduados em administração de empresas dentro da administração pública. A conclusão é que esses profissionais se sentiram frustrados justamente pela diferença que a burocracia pública impõe nos processos internos dentro da administração pública. E isso resgata um debate que a gente teve muito forte na eleição de 2018 sobre o papel dos gestores privados dentro da administração pública. Um caso clássico é o do governador de São Paulo, João Dória, que usou sempre o seu currículo dentro da administração de empresas como sendo um passaporte para fazer um bom trabalho dentro da administração pública. Vocês acham que ele faz um bom trabalho? E essa frustração que os empresários têm quando entram dentro da administração pública não é um negócio tão raro, não. O prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, ele mesmo já admitiu que tá foda cumprir as promessas de campanha. Aí no foda tu pode botar um... Esse é um de tantos exemplos de profissionais vamos lá. Esse é um de tantos exemplos de gestores da iniciativa privada que se frustram ou que não conseguem cumprir aquilo que se comprometeram nas eleições depois de atuarem como gestores públicos. E isso não é por acaso. Eu vou trazer para vocês as diferenças entre os dois principais processos da administração pública, que é compras e recursos humanos. Basicamente, esses dois processos, eles consomem quase 100% do recurso público. Então vamos analisar eles um por um? Enquanto na iniciativa privada, quando eu quero pegar a caneta aqui. Pronto, uma caneta. Enquanto na iniciativa privada, se eu tenho uma empresa, por exemplo, eu quero comprar essa caneta, eu simplesmente quero comprar uma caneta BIC, eu pesquiso canetas BIC em alguns lugares e aquela que eu achar o melhor preço, eu vou, compro, negocio direto com o fornecedor a forma de pagamento, valor e tudo mais. Eu posso... No mesmo momento, no dia seguinte, ter a minha caneta na mão. Na administração pública é diferente. Eu tenho que fazer um processo chamado licitação para aquisição de bens ou serviços. A licitação, a lei geral da licitação é 8666 de 93. São 126 artigos. Se a gente fosse imprimir, daria mais ou menos aí 40 páginas A4 para leitura. E tem uma lei que complementa ela, que é a 10.520, que regulamenta o processo de pregão. As modalidades de licitação que existem são a tomada de preço, a concorrência, o leilão, o convite, o concurso e o pregão. E dependendo do valor ou do que eu quero adquirir, seja um bem, seja uma obra, seja um serviço, eu tenho que encaixar ele dentro de uma dessas modalidades. Para isso eu tenho que fazer um termo de referência, ou seja, eu quero comprar essa caneta, eu tenho que botar no papel todas as especificações dessa caneta, a cor dela, a qualidade do material, de modo que eu possa ter mais canetas, mais fornecedores participando dessa concorrência, dessa licitação, sem poder direcionar para uma marca ou para um fornecedor específico. E esse processo ele demora aí em média de 4 a 6 meses. É tempo, né, cara? 4 meses para comprar uma caneta. Muitas vezes, como o que ganha é o menor preço, o produto entregue, por vezes, não é de tanta qualidade. E nós temos ainda legislações específicas para parcerias público-privadas, convênios, e além de uma série de decretos e instruções normativas que burocratizam e deixam esse processo ainda mais lento. Bem, esse foi o processo de compras, de licitação. Vamos falar um pouquinho agora do processo de RH, ou seja, recursos humanos dentro da administração pública. Como é que eu faço numa empresa? A partir do momento que um funcionário da empresa ele não está rendendo, não está produzindo, ou está deixando a desejar por qualquer motivo, eu posso mandá-lo embora pagando os seus direitos e no dia seguinte contratar outro profissional se for do meu interesse. Na administração pública é diferente. Eu só posso contratar profissionais via concurso público, processo seletivo ou então os cargos comissionados, que são uma exceção de livre nomeação e exoneração do gestor, no caso do município, do prefeito, por exemplo. E essa parte de RH está na Constituição Federal, do artigo 37 até o artigo 41, resume, compila todo o conteúdo referente a recursos humanos dentro da administração pública. Mas, seja no âmbito estadual ou municipal, existem legislações complementares que regem a questão do funcionalismo público. Aqui em Brusque, por exemplo, eu vou falar 4 delas, que são principais ao meu ver. Eu tenho a Lei 143 de 2009, que trata do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos de Brusque.
A Lei 146 de 2009, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Magistério, e a Lei 147 de 2009, que é do Estatuto dos Servidores do Quadro Geral, ou seja, aqueles que não são do magistério. E tem uma outra lei importante também, que é a 174 de 2011, que trata da criação do Instituto Próprio de Previdência dos Servidores Públicos de Brusque. Essas 4 leis somadas possuem mais de 570 artigos. E se a gente fosse imprimir elas em papel A4, numa fonte Arial 12, dariam 150 páginas de legislação, fora os anexos. Além disso, o Poder Executivo, seja no município, no Estado ou na União, ele tem um limite de gasto com o pessoal. No âmbito municipal, a Prefeitura, ou seja, o Poder Executivo, ele pode gastar até 54% da receita corrente líquida com funcionalismo público, ou seja, com os servidores. Ou seja, gente, em resumo, o que os estudos mostram e o que a gente vê de fato, os processos, a diferença da administração pública para a iniciativa privada, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente acha que é tudo muito simples dentro da administração pública. E também quebrar esse mito de que um grande empresário será necessariamente um bom gestor público. Ele precisa ter conhecimento do que ele vai fazer. Se ele é um bom empresário é porque ele entende aquele setor, ele entende muito bem o mercado que ele atua. Se ele fosse trabalhar talvez num mercado que ele desconhecesse, ele talvez não teria sucesso. E na administração pública não é diferente. Então a gente está aqui para trazer essa mensagem, comparando os processos para vocês terem uma noção de como as coisas funcionam na prática e também desmistificar um pouco esse senso comum de que um bom empresário será um bom gestor dentro da administração pública.